E aí pessoas, tudo bom com vocês? Esse é mais um vídeo do nosso canal Nível 14 e este é o último vídeo da playlist A Educação em Cuba. Claro que não é o último vídeo da playlist Educação. Nós temos preparados materiais para trazer à tona o conhecimento do nosso participante do canal, como que é a educação em diversos lugares do mundo. Enquanto isso, nós vamos iniciar nosso vídeo. Prepare aí sua água, seu chá e vem com a gente. Roda aí nossa vinheta. Muito bem. Para finalizar esse vídeo, essa terceira parte e a parte final da educação em Cuba, vamos falar sobre as publicações, porque nós sabemos que quando você parte para um ensino superior, você tem várias publicações que você pode estar fazendo. Você tem um trabalho de conclusão de curso, chamado TCC. Quando você vai para pós-graduação, você também tem um trabalho TCC, trabalho de final de curso. E quando você vai para mestrado, doutorado, você tem teses, dissertações, você tem uma gama de materiais. O que acontece é que em Cuba, todo tipo de publicação ela é controlada pelo governo. Tanto a publicação que sai das universidades para o povo, quanto a publicação que sai do governo para o povo. Ou seja, o governo ele tem total e irrestrito controle sobre tudo o que vai acontecer. Por exemplo, teve uma matéria de uma pessoa que em 2009 que ela conseguiu ler e assistir um vídeo sobre a queda do Muro de Berlim. Quer dizer, praticamente 20 anos depois, eles não sabiam que o Muro de Berlim havia caído, e essa fita ela entrou mediante um tráfico, mediante, vamos colocar assim, por debaixo dos panos, né? Então, você vê como é que eles controlam a informação, né? Então, isso aí, os governos autoritários, eles são muito bons nisso. A gente pode ver exemplos assim de ditaduras na África, a gente pode ver de ditaduras aí que elas têm o seu viés político partidário, elas controlam o poder da mídia. Então elas vão deixar chegar na população somente o que elas querem que chegue. Algumas mídias são forçadas, algumas mídias são fechadas pelo governo, algumas mídias elas são muito bem pagas para trabalhar do lado do governo, né? Se você conhece algum exemplo assim, deixa aí no comentário. Se você conhece algum país que joga desse jeito, que a mídia joga desse jeito, né? Então fica difícil muitas vezes você procurar assim algum estudante, algum doutor, algum mestre, uma pessoa de um nível acadêmico superior, grande assim em Cuba. Não estou falando só de nível acadêmico, pelo visto, porque 70% das pessoas têm acesso e são formadas universitariamente. Então, para você ter uma população de 12 milhões de pessoas, que 70% tem curso superior, então quer dizer que a educação surge efeito. Só que pelo caso, entendeu? O material que eles utilizam, como eu falei no vídeo 2, é um material soviético de final de Segunda Guerra, dos anos 50, 60, que eles têm mais interesse em viés político partidário, trazendo ideais marxistas, trazendo o decálogo de Lenin, trazendo tantas e tantas e tantas outras coisas, ao invés de realmente frisar naquilo que a educação pede. Se você perguntar para um estudante de doutorado, de alguma coisa assim, cubano, qual foram os últimos ganhadores do Nobel da Paz? Qual foram os últimos ganhadores do Nobel de Medicina, Nobel de Física, Nobel de Química? Dificilmente eles vão te dizer, porque o viés político, ele diz que tudo o que a ilha cubana faz, tudo que a ilha cubana produz é para lutar contra o imperialismo, né? Poxa vida. Então quer dizer, você dificilmente vai ver formandos cubanos, acadêmicos cubanos, concorrerem a um Nobel, a uma medalha Fields, a ter um artigo
de grande relevância mundial publicado, porque eles não têm, eles não possuem um acesso à informação como ela realmente deve ser. O acesso que elas têm é realmente ao governo. É aquele que o governo deixa passar. Então o governo controla a internet, o governo controla a televisão, o governo controla tudo. E tem pessoas que eu conheço que já foram conhecer Cuba, já estiveram nas ruas de Havana. Elas disseram que você tem que tomar todo o cuidado nas ruas de Havana, porque muitas vezes você vai entrar no táxi, o taxista ele é um agente cubano disfarçado. Ele tá disfarçado de taxista, mas ele tá ali, sabe que você é um estrangeiro, coisa e tal, quer saber se você é um estrangeiro, se você é um espião inimigo, o que você é. Embora Cuba, a cidade de Havana, principalmente, outras cidades aí, elas vivam do turismo. Então, você vai andar pelas ruas de Cuba, você vai ver o contraste, você vai ver o contraste de lugares ricos com lugares extremamente pobres, caos da década de 50, caos que você não vê mais em lugares do mundo, você vai ver rodando em Cuba, que eles simplesmente ficaram fechados ao mundo. Não somente por culpa deles, mas também por culpa do embargo, né? O embargo que foi imposto. Futuramente nós vamos estar trazendo o que significa o embargo, quando um país ele está decretado o embargo contra ele, o que acontece, quais são as coisas que prejudicam o país, o que leva um país a ser embargado para os outros países, aos outros países decretarem um embargo sobre aquele país. Depois nós vamos estar preparando um vídeo para você entender como é que significa isso. Então Cuba, ele fica praticamente mãos atadas. O que as pessoas que se formam, os médicos, os pedagogos, os grandes diretores, os técnicos agrícolas, a grande força de obra intelectual de Cuba também, o que eles vão saber é aquilo que o governo vai deixar chegar até neles ou que eles têm disponibilidade nos livros que existem nas universidades. Entendeu? Então você não vai ver publicações de agora, olha, foi descoberto o bóson de Higgs, olha, foi descoberto ali uma célula do DNA, eu esqueci o nome, é desinribonucleica, é mais ou menos isso daí, que ela de certa forma, ela desativa algum tipos de genes que causam doenças e coisa e tal. Então o cubano ele não vai ter acesso a isso. Ele não vai ter acesso a tantas e tantas coisas, tantas descobertas. Tanto que você não vê ali observatório em Cuba, você não vê um grande laboratório ali investindo em Cuba, você não vê, porque eles têm essa coisa de o imperialismo é do mal e os ideais lenistas são do bem. Então, simplesmente, com a queda da União Soviética em 1991, eles simplesmente ficaram à deriva. Por quê? Porque eles dependiam fortemente da União Soviética. E a gente sabe que em 1991 a União Soviética caiu, juntamente várias comunidades soviéticas na época declararam sua independência, como a Letônia, a Lituânia, a Estônia, a própria Hungria, que está sendo atacada agora pela União Soviética, que foi território soviético e tal. Então eles declararam a independência e começaram a olhar para o mundo ocidental, para o imperialismo, para o capitalismo, e elas foram comunidades que deram um certo boom em diversas coisas ali que o comunismo, de certa forma, travava. Por quê? Porque o comunismo, ele ditava as regras do crescimento. Você não pode crescer mais do que aqui, você não pode aparecer mais do que a mãe Rússia. Então tem uma série de coisas ali que impede com que a educação em Cuba alcance o seu ponto máximo de excelência. Eles vão ter ali o seu diploma superior, eles vão ser reconhecidos internacionalmente. Se amanhã depois o cubano vai para outro país, ele vai passar pelo teste do Revalida, tá? O que é Revalida? O pessoal perguntou no outro vídeo. O Revalida é quando você vai para um país, por exemplo, o cubano vem para o Brasil. Ele é formado em medicina. Chega aqui no Brasil, ele não pode simplesmente ir e trabalhando em medicina, não. Ele tem que procurar um conselho da ordem, né?
que aqui é o Conselho de Medicina. Então ele vai prestar uma prova, entendeu? Para aplicar os conceitos de medicina que ele sabe, se realmente se alinham com aquilo que é praticado aqui no Brasil. E prestando essa prova, ele ganha autorização para realmente estar exercendo a prática de medicina aqui nessa nação. Tá entendendo? Isso que é o Revalida, tá bom? Outra coisa que eu preciso falar nesses vídeos aqui sobre Cuba. Existe o mercado informal, que é o mercado contrabando do tráfico, né? Então por ali eles têm acesso a CDs, DVDs e outras coisas do tipo. Para você ver que até muitas vezes há um certo conluio ou uma certa brecha com o qual as coisas conseguem acontecer por debaixo dos panos do mercado cubano. Pessoal, esse foi o vídeo sobre a educação em Cuba. Tem muitos acertos, tem muitos erros. Deixa aí no comentário o que você acha que é acerto, o que você acha que é erro também. Participe, comente, dê sua sugestão para vídeos, para pautas. Nós vamos retomar várias playlists nossas aí, muitas delas também serão criadas. É um grande prazer ter você aqui como participante do nosso canal. E esse é o nosso vídeo sobre educação em Cuba. Esse é o nosso vídeo do canal Luiz 14, mais um vídeo da nossa playlist. Depois nós estaremos iniciando a playlist sobre educação no Japão. Como que ela é, como é que ela funciona. Você acha que ela é diferente de Cuba? Diferente do Brasil? Diferente da Alemanha? Diferente da Coreia? Diferente de outros lugares que já trouxemos? Você vai se surpreender. Acredite, você vai gostar muito, tá ok? Dê aquele joinha, comente, curta, compartilhe e vem com a gente. E vem debater com o professor, tá ok? Nunca se esqueça de uma coisa. Sempre olhe adiante, jamais olhe para trás. Num carro, o para-brisa ele é maior do que o retrovisor, porque o seu foco tem que estar na frente e nunca tem que entrar no que já passou. De vez em quando você dá uma olhada para trás para você ver como é que está a sua condução. Isso serve para a vida, tá ok? Também não esqueça de uma coisa, absorver todas as coisas e retende o bem. Forte abraço a todos vocês, fiquem todos bem, fiquem todos com Deus.